Bons amigos da terra, amantes da natureza, aqui é o Roberto, eu sou engenheiro agrônomo, sou o criador e coordenador do Preparado da Luz. O Preparado da Luz é uma comunidade, uma plataforma de cursos online, onde tem o objetivo de levar o produtor ou o empreendedor ao sonho da autossustentabilidade. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os movimentos ecológicos. Bom, aqui nós vamos responder algumas perguntas que a gente pode considerar são perguntas filosóficas e relacionadas a esse tema. Bom, de onde vêm os movimentos ecológicos? O que são? Quem são eles? Onde eles estão? Onde nós estamos agora relacionados a esses movimentos? Onde estão esses movimentos? E para onde vão esses movimentos? Bom, para estar falando sobre eles, eu vou estar aqui falando então sobre, nós podemos começar a falar sobre sistemas de produção. Bom, nós sabemos que nós podemos, por enquanto, classificar como dois sistemas de produção, que são, podemos ver aqui, sistemas de produção. Podemos dividir eles em dois, como o sistema convencional, certo? E o sistema, o que a gente chama um sistema orgânico ou um sistema alternativo. Tá? Mas será que sempre foi assim? Será que sempre foi dividido assim, como convencional e orgânico? De onde começou, de onde surgiu essa diferenciação? Mas o que nós podemos já adiantar é que esses dois sistemas de produção, eles possuem linhas de pensamento e ações diferentes. Por exemplo, o sistema convencional, ele é um sistema que tem uma linha de pensamento baseado no pensamento analítico, certo? Ou seja, ele analisa bem a parte, é a linguagem que a gente chama de a linguagem cartesiana. Enquanto que o pensamento orgânico é um pensamento, uma linha de pensamento baseado no sistêmico, uma linha sistêmica. Ou seja, uma linha em que ele procura analisar sempre o todo. A gente pode também chamar ele de um sistema holístico. Mas o fato é que esses dois, eles produzem. Bom, sistemas de produção, porque nós podemos dizer que a natureza ela produz e o homem também produz. Mas qual é a diferença? A natureza ela produz aqui natureza. A natureza produz natureza. Por exemplo, um João de Barro, o João de Barro vai aí, ele vai com a sua casinha, vai construir a sua casinha de João de Barro, mas esse João de Barro e essa casinha, eles estão juntos na natureza. Então a natureza faz natureza. E o homem, o que o homem? O homem também produz. Ele produz, só que o homem ele melhora os aspectos, o sistema da natureza, os produtos da natureza, e ele vai criar um outro produto que não existe na natureza, como por exemplo, ele vai construir, por exemplo, uma cultura. E aí a gente pode chamar essa cultura, por exemplo, o homem ele cria ele é capaz de criar uma música, uma obra de arte, ele é capaz de fazer a agricultura, ou seja, ele consegue produzir algo que não existe na natureza, ele consegue melhorar este feito. Então, só que aqui nós nos encontramos com dois sistemas de produção, certo? Mas quando que começou, então, esses dois tipos de pensamento? Então aqui a gente pode começar traçando aqui uma linha, tá? Uma linha aqui na história, em que nós vamos começar aqui em 1920, podemos colocar aqui então 1920, certo? E nós vamos aí então até 2020, mais ou menos onde nós estamos aqui, 2020,
2021. Tá? Bem, então a gente traçou um ciclo aqui de 100 anos, um ciclo de 100 anos. Eu posso dividir esse ciclo aqui no meio, né? Ou seja, 50 anos para cá, 50 anos para cá, em 1970. Tá? Depois vocês vão ver por que eu estou colocando 1970. Bem, e aqui então a gente pode começar a falar de onde vieram esses movimentos. Tá? Os movimentos ecológicos ou os movimentos convencionais ou orgânicos. Então a gente pode começar aqui e antes aqui de 1920. Vamos começar na agricultura antiga. Bom, a agricultura antiga, segundo os historiadores tradicionais, eles dizem que a agricultura começou há 10 mil, 15 mil anos atrás. Né? Até antes disso, o homem era nômade, ele mudava, né? Extraía ali, mudava, extraía, consumia, mudava os lugares, ia acabando o que ele colhia, os produtos ali da natureza, e ele mudava. Até então que 15, 10 mil anos depois, antes, né, de 1920, há 15 mil anos atrás, ele começou a produzir, ficar no local, deixar de ser nômade e produzir, começou a produzir a agricultura. Bom, e essa agricultura, ela vai até aqui, o que a gente chama, até a primeira revolução agrícola, que a gente considera aí que foi até metade do século XVIII. Tá. Então, da metade do século XVIII até 15 anos atrás, 15 mil anos atrás, era a agricultura antiga. Ou seja, como que era essa agricultura aqui antiga até a primeira revolução? Bom, a agricultura ela era baseada em sistemas agroflorestais, como a gente vê hoje. O que é esse sistema agroflorestais? A agricultura estava muito integrada com a floresta, como por exemplo, extraía-se, produzia no meio das árvores, produzia no meio dos arbustos, né? Extraía muito das árvores, extraía muito dos arbustos. Né? Aí já existia a rotação de cultura, como vocês sabem, existia, como vocês sabem, porque eu digo o Nilo, né? Lembra da história do Nilo? Então esperava o Nilo encher. Então você vê, era muito mais integrada com a natureza. E aí tinha então muita matéria orgânica no solo ainda, muito rica em matéria orgânica, muita biodiversidade. E as plantas, o que as plantas eram? As plantas eram adaptadas. Tá? Então não se trazia plantas, ou muito pouco, plantas de outro lugar, mas procurava-se com o que tinha ali, então as plantas tinham uma resistência, porque elas eram nativas, eram adaptadas. Tá? E os controles de pragas, muito pouca praga tinha, mas quando eram feitos os controles de praga, era feito com fórmulas caseiras, né? Muito fórmulas caseiras trazidos pela tradição. Tá? E quando havia doenças, era apenas por causa de fatores externos e fatores internos, né? Como, por exemplo, uma forte estiagem ou muita chuva. Então, tanto uma quanto outra trazia alguma doença, mas era alguma questão relacionada a esses impactos do clima que acontecia em geral. Né? Então, plantava-se somente o necessário, né, para consumir ali, não existia uma grande quantidade de produção, então não existia um desequilíbrio em relação a isso. Então a gente pode considerar que aqui ela era uma agricultura, né, a agricultura antiga, ela era uma agricultura baseada na subsistência. Tá? Baseada na subsistência. Ou seja, você consumia aquilo que de acordo com o que precisava ali naquela ocasião. Então até que a gente chega aqui então na metade do século XVIII, certo? Aqui a gente chega então para
primeira revolução agrícola. Bom, e o que aconteceu? O que mudou aí na primeira revolução agrícola? Bom, nessa época, na história, quando eu falo isso daqui, eu estou falando um contexto mundial, tá? Mais basicamente no Ocidente. Então, o que estava acontecendo? Uma grande quantidade de pessoas aí, tinha pessoas passando fome, né? Então existia falta de alimento, existia pouca estrutura, né? Uma estrutura para produção, né? Existia problemas de armazenamento do alimento, né? Então aí, a partir daí, desse momento que começou, as pessoas começou aí a população a aumentar, aí viram aí a necessidade então da alta produtividade, de aumentar a produtividade, tá? Então aí começou sim a buscar aí relacionado a uma tecnologia de processo, ou seja, melhorar esses processos da agricultura antiga. Procurou-se uma tecnologia de processo. E aqui cabe um destaque, voltado aqui aos fatores, aos recursos internos da propriedade ainda. Então, procurou-se melhorar os recursos internos e o processo interno da propriedade, tá? Então, como que é essa melhora? Então, aqui já começaram as tecnologias como adubo verde, né, melhorar as tecnologias como diversificação da cultura, né, começou a melhorar as questões de acúmulo da matéria orgânica, né, tecnologias de integração das culturas com os animais, tá, e rotação de cultura. E aí, nenhum problema ambiental ainda existia aqui. Então foram melhorando, tá? E tudo isso, como eu falei, dentro da unidade. E isso tudo vale um destaque aqui. Com baixo capital ainda essa revolução, ou seja, precisava de poucos recursos financeiros, capitais, para estar gerenciando aqueles processos, e ainda muita matéria orgânica dentro daqui. Tá? É claro que aqui já vai começar, como vocês sabem na história, já vai começar a questão das culturas extensivas, ou seja, começar grandes culturas, né? Então, por exemplo, o café, a cana, os citros, ou seja, a monocultura. Aqui já começou a monocultura, então podemos dizer aí que já começou a ter um ligeiro impacto relacionado à biodiversidade, mas ainda era muito pouco. Tá? Até que a gente entra aqui então na segunda revolução agrícola. A segunda revolução agrícola começou aqui, então daqui do meio do século XVIII até 1920. Então aqui, segunda revolução agrícola. Veja, o que acontece, o que muda aqui na segunda revolução agrícola? Então, como a população ainda continuou aumentando, né? Então eles começaram um projeto de aumento da necessidade muito grande de aumento da produção, aumento da produtividade. Mas aí já houve uma outra questão da tecnologia, de aumento da tecnologia, que a gente pode dizer que aqui tecnologia de processo e aqui uma tecnologia de produto, ou que a gente chama de insumos. Tá? Ou seja, o que é isso? Aqui já começa a buscar uma tecnologia fora da propriedade, fora da unidade agrícola. Tá? E quais são essas tecnologias? O que a gente sabe são as máquinas, começou a entrar a tecnologia de máquina, começaram a entrar os fertilizantes, começaram a entrar os pesticidas, ou seja, uma tecnologia de insumos. A tecnologia não estava mais dentro da propriedade, a tecnologia estava fora da propriedade. Tá? Bom, e como por exemplo, a gente pode começar a falar do NPK, do nitrogênio, né? E aí, em consequência disso, baixa matéria orgânica, então começa-se a esquecer, começa-se a deixar a preocupação da matéria orgânica, porque você não precisa da matéria orgânica e vai substituir pelos adubos, os fertilizantes artificiais, o NPK.
Tá? Então, baixa preocupação com os micronutrientes do solo e, consequência disso, queda profunda da fertilidade do solo. Começa a quebrar os aspectos de biodiversidade, toda a vida do solo e uma outra consequência disso, aí o aumento das doenças das plantas. Então, começou a aumentar as doenças, começou então a entrar aí os inseticidas. Então, uma outra tecnologia externa, ou o que começou a se descobrir, né, o DDT, que nós vamos falar mais para frente, que é a base para os inseticidas clorados, que a partir daí começou a se... Todos os inseticidas foram criados a partir dessa fórmula, né, e depois vieram infinitos. Então, a outra questão que começou a aumentar drasticamente eram as monoculturas. Então, agora monocultura, né, começou a entrar o melhoramento genético. E aí, como a tecnologia começou a entrar no campo, começou a haver uma substituição do trabalhador. Substituição do trabalhador rural. E aí, consequência disso, êxodo rural. E o êxodo rural, né, como a gente sabe, consequências, problemas sociais, né, que a gente sabe, todo mundo sabe quais são os problemas sociais da saída do homem no campo para a cidade. Desemprego, problemas de moradia, problemas de sanitários, né, problemas aí de doenças, aí vai começar a contaminar a água, problema da água, problema do lixo, né? Então todos esses trouxe esses problemas, então começaram a haver problemas dentro, na zona rural e na zona urbana. Tá? Então isso tudo foi crescendo, né, até que entrou aqui, né, vamos colocar aqui, foi crescendo e foi entrar aqui em 1945. Né? Mas o que aconteceu aqui? Aqui então foi crescendo, aqui aconteceu a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Tá? E em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, mas vamos ver aqui dentro desse contexto. Enquanto estava acontecendo isso, o que estava acontecendo aqui? Né? Existia o que a gente chama, vou traçar um parênteses aqui, existiu o que a gente chama a indústria bélica. Né? Como a indústria, a gente sabe que para fazer uma guerra é preciso de uma indústria, certo? E como foi montada a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Bom, a gente vê que, eu vou citar alguns fatores aqui só. Por exemplo, para a produção de pólvora, acho que todo mundo sabe aí que para a produção usava-se como matéria-prima o TNT. O TNT, a base dele é nitrogênio, certo? Bom, depois a gente vai voltar aqui. Então, junto com a indústria bélica, nós temos aqui as guerras químicas. Quem não se lembra do agente laranja, então, ou seja, a guerra química é como uma bomba atômica, né, química, que principalmente na Primeira Guerra, o agente laranja, na Segunda Guerra Mundial usava-se muito, ou seja, jogava e esses produtos químicos cegava, queimava os soldados, né? E então os soldados morriam intoxicados. Então usava então as guerras químicas. E aí a indústria dos tanques, né? Os tanques de guerra. Bom, mas vamos colocar esses três aspectos aqui. E aí, então, imagina que a indústria, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, isso cresceu muito, né? E aí, o que acontece? Acaba, então, a Segunda Guerra Mundial, e aí você para pensar, o que fazer com essa indústria que estava montada? Né? E aí, junto a isso, em 1945, né,
acabou a guerra, a Europa destruída, muita fome, né? É claro que entrou aí o Plano Marshall, né? Que aí é um outro assunto, mas o Plano Marshall, que tinha o projeto americano de estar recuperando, né, os países da Europa e tudo mais. Mas enfim, aqui a gente entra com dois problemas, dois pontos aqui. A indústria bélica ociosa, então o que fazer com essa indústria bélica e o que fazer com a fome, consequência do final da guerra de 1945, da Segunda Guerra Mundial. Bom, então aqui, TNT, eles falaram, bom, do TNT, que era a produção de pólvora, a gente pode usar para nitrogênio. Então veja, o nitrogênio, que hoje é jogado nas plantas, veio aqui do nitrogênio da pólvora, né, da que a gente chama, então do TNT. Então, veja bem, então utilizou-se o nitrogênio que mata para alimentar as plantas. Eu vou abrir um parênteses aqui, que energia que tem isso? Né? Qual é essa energia? De construção ou de destruição? Né? Bom, continuando aqui, guerra química, as guerras químicas. Então, o que fazer com aquela indústria química? Vamos fazer o quê? Os inseticidas, os agrotóxicos. Tá? Os agrotóxicos. Certo? Então começou-se aí a indústria dos agrotóxicos a crescer muito. E o que fazer com os tanques de guerra? Vamos fazer trator, né? E todo aquele aparato de tecnologia. Nós vamos trazer toda a tecnologia, né, da guerra para o campo. Tá? E aí, em 1945, aqui então, entra então, o que é chamado de a Revolução Verde. Bom, a Revolução Verde nada mais é do que um pacote que fizeram, né, considerando esses aspectos, junto com um processo intenso de extensão no campo. Ou seja, pegaram-se esse pacote e com extensão, ou seja, são profissionais, técnicos da área, para levar todo um modelo de negócio, todo um modelo, um sistema, né, para implantar a qualquer custo, sempre buscando o quê? A alta produtividade a qualquer custo. Então, aí, o que acontece? Eis aqui, então, busca-se, esquece toda a tecnologia que se usava interno dentro da propriedade, dentro da unidade, e começa-se um intenso aí trabalho, desenvolvimento de tecnologias fora da propriedade. E tudo isso, então, a um custo elevadíssimo, né? E aí, então, esqueceu-se a matéria orgânica, esqueceu-se biodiversidade, tá? E o solo é apenas um suporte. Não importa mais o solo, não importa a vida do solo. O solo vai servir apenas como um suporte da planta e o resto, toda a tecnologia viria de fora. Então, meio ambiente, nenhuma preocupação, pode esquecer. Problemas de compactação no solo, problemas de erosão no solo, baixíssima fertilidade, né? E tudo isso junto aí contaminação dos trabalhadores e problemas gerais de saúde que começaram a aparecer. Bom, e isso então foi crescendo muito, né? Então aqui, enfim, nós chegamos aqui em 1970. Em 1970, então aqui que é o que a gente chama, né? Eu já posso falar que junto com esse movimento crescente, até como, vamos dizer, uma reação a isso, ou uma natural equilíbrio, né, aconteceram os movimentos ecológicos. Vou colocar aqui movimentos ecológicos. Bom, o que são esses movimentos ecológicos?
Bom, então, enquanto estava crescendo aqui o movimento aqui, então, a gente chama isso daqui de movimento convencional. Aqui surgiu, que é o convencional considerado como hoje. E esses movimentos orgânicos, ou a gente chama de movimentos ecológicos, começam a aparecer aqui. E, na verdade, não começa a aparecer aqui. Tá? Já veio um pouco antes aqui, né? Mas aqui, como isso daqui cresceu muito, se potencializou muito, isso daqui também foi potencializando até que na década de 70 cresceu muito. Por quê? Porque todo esse pacote da Revolução Verde trouxe todo esse problema junto. Tá? Então é um pacote que trouxe esse problema. E aí, né, outros pensamentos, outras mentes começaram a pensar aí como tá, começaram a questionar e como seguir em frente em relação a isso. Então aí apareceram os movimentos ecológicos. E aí a gente pode citar aqui, né, na Índia, a agricultura orgânica. No Japão, agricultura natural. Na Alemanha, acho que aqui todo mundo vai saber, biodinâmica. Ou seja, a agricultura biodinâmica. Na Europa, a agricultura biológica. E no Brasil, a gente pode dizer aqui, né? Aqui o movimento a gente pode chamar de agroflorestal ou agrofloresta, né? Então aí você vê que em diversos lugares do mundo começaram a aparecer esses movimentos ecológicos, cada um com nome, mas você vê que o pensamento era muito mais voltado ao sistêmico e holístico, uma agricultura orgânica de uma maneira geral, né? Enquanto que o outro convencional, analítico e cartesiano, uma outra linha. E aí é o que hoje nós encontramos aqui, outros termos, né, que vocês devem ouvir aí, agroecologia ou agricultura sustentável, ou ainda agroecossistemas. Agroecossistemas. Bom, você vê que todos esses nomes, se você encontrar, vai estar se referindo a esses movimentos ecológicos. Tá bom? Bom, então isso aconteceu e veio de 1970, foi crescendo, até que a gente pode colocar um outro marco aqui, né? Vamos colocar aqui em 2000. Vou colocar aqui 2000. O que aconteceu em 2000? Bom, em 2000 nós temos dois extremos também. Enquanto que, eu vou falar aqui no Brasil, mas enquanto aqui no Brasil um boom do agronegócio, né? O agronegócio que está relacionado muito mais ao convencional aqui. O agronegócio também você contabiliza os dois, mas aqui, como a maioria é o convencional, a gente considera aí que o agronegócio ele era responsável aí por um PIB de 30% do PIB aqui no Brasil. Então aconteceu o estouro, né? E uma alta produtividade, e vem crescendo até hoje. Mas aqui cabe uma questão, 30% do PIB, mas como é feita essa distribuição do PIB, né? Ou a que custo gera esses 30%, mas a que custo tem como problemas um passivo ambiental, a que custo que gera, né? Então, tudo bem, 30%, o agronegócio, né? Ele é aí, né? Foi fundamental, é o que salvou o Brasil nessa época, mas aqui cabe como que é feita essa distribuição. E aí é que a gente
também coloca a agricultura orgânica, nessa época também cresceu, né? E aqui eu também coloco 30, mas a cada ano ela crescia aí 30 a 40%, começou a crescer a 30 a 40% por ano. Então houve um grande crescimento da agricultura orgânica, que é até hoje. Bom, então aqui surgiram e a gente chega aqui em 2020 com esses dois tipos então de sistemas de produção. Então, o sistema convencional baseado na tecnologia, para resumir, né, para fechar, na tecnologia de produto, né, ou seja, baseado em fatores externos. Então, a tecnologia é buscada fora, né? E aqui nós temos então a tecnologia de processo, certo? Ou seja, da agricultura aqui orgânica. E busca-se então a tecnologia interna da unidade agrícola. E aqui sempre uma integração solo, planta e ambiente. Então aqui a gente então diferencia as duas e nós estamos hoje aqui em 2020, 2021, né? Então todos esses 100 anos depois, como se fosse um ciclo fechado, né? E aqui a gente responde. Então eu vou escrever as perguntas que eu fiz, né? Responde algumas, você pode considerar que respondeu ou não, né? A pergunta de onde viemos, né? Claro que é uma questão existencial relacionada aos movimentos ecológicos. De onde vieram os movimentos ecológicos, né? Quem são, né? Esses movimentos ecológicos e aí uma classificação de cada um, onde que você está, qual é o seu pensamento, quem é você, produtor, você é dessa linha, então quem é você, qual o caminho você escolheu, né? Aqui a gente está falando, né, de onde viemos, quem somos e agora para onde vamos. Né? Então aqui essa é uma pergunta muito importante. Nós estamos aqui e a gente cabe aqui perguntar, para onde nós vamos? Nós vamos para cá? Nós vamos para cá? Ou será que existe aí um outro movimento, ou um outro aspecto, ou uma linha que pode ser que transcenda a isso, ou melhore esses processos? Porque, veja bem, eu vou falar uma opinião pessoal, eu não sou contra o convencional, não sou contra o orgânico, né, não sou contra nada, eu sou sim a favor do quê? Como eu disse no começo, a autossustentabilidade do produtor. É isso que a gente que está buscando. Então, não quero criticar nenhuma dessas, nem o que aconteceu na Revolução Verde, nem o que aconteceu no convencional, ou os movimentos ecológicos de uma maneira geral. Mas aqui o fim é, para onde vamos? Será que existe um caminho aqui que pode estar melhorando isso e, enfim, trazendo a possibilidade da autossustentabilidade? Isso é o que nós vamos falar aí numa próxima aula. Então, eu agradeço e convido aí a todos numa próxima aula a gente está falando para onde vamos.
Muito obrigado e até lá.